Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Meire, eu sou advogada e também sou missionária, serva do nosso Senhor e Salvador Jesus. E no vídeo de hoje eu quero abordar um assunto muito sério, que é a violência doméstica no meio cristão. Nós estamos no mês de agosto e agosto é chamado de agosto lilás, que é um mês onde se combate a violência doméstica, a violência contra a mulher, pois é o mês que foi criada a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 do ano de 2006. E este ano, dia 7 de agosto, esta Lei Maria da Penha completou 16 anos. Então, fique neste vídeo porque eu vou abordar com você esta questão, tanto à luz das Escrituras, quanto à luz da lei, o que nos diz a Lei Maria da Penha sobre violência doméstica e também como nós compatibilizamos a lei com a lei maior, a lei de Deus, a Bíblia. E eu vou trazer para você alguns conselhos e o que nós mulheres podemos fazer para que este mal, que é a violência dentro dos lares contra as mulheres, possa ser derrotado. Vem comigo. Para começarmos a falarmos de violência doméstica contra a mulher no meio cristão, partimos da informação de que cerca de 40% das denúncias feitas nos órgãos especializados é realizada por mulheres que se denominam evangélicas. Acreditamos que esse número pode ser ainda maior, pois muitas se omitem por medo e por vergonha de que a comunidade religiosa a qual pertencem, na qual elas convivem, possa julgá-las, e muitas vezes, quando essas mulheres buscam ajuda aos seus líderes, muitas vezes elas escutam deles que elas devem orar e que a mulher deve ser submissa ao seu marido e que, portanto, elas devem aguardar tão somente por uma providência divina. A grande maioria das igrejas, infelizmente, tratam essa questão ainda de uma maneira bastante equivocada. Muitos líderes que aconselham essas mulheres são também homens e, portanto, eles falam com elas dentro de uma ótica, de uma visão masculina e não dentro de uma ótica, dentro de uma visão feminina. E por isso, este assunto da violência doméstica, ele tem de ser tratado de uma maneira espiritualizada. É um grande equívoco espiritualizar a violência doméstica, a violência que é cometida dentro dos lares contra um grande número de mulheres. Submissão é uma palavra que, se não for analisada de maneira correta, dentro do contexto bíblico, pode muitas vezes causar estragos irreversíveis na vida de muitas mulheres, como traumas psicológicos, como medo, síndrome do pânico, enfim, uma série de problemas que pode afetar a saúde mental e a saúde psicológica de uma mulher.
Devemos entender que essa palavra de submissão não cabe somente à mulher, mas a todos. Todos nós devemos submissão ao mandamento maior de Deus, que diz: ama ao teu próximo como a ti mesmo. E todos nós, seres humanos, estamos submetidos a este mandamento. Vamos separar essa palavra sub e missão e poderemos compreender melhor. Cada um tem sua missão em um casamento. A da mulher é a de ser auxiliadora do seu marido, do seu esposo. Mas será que alguém pode auxiliar o outro que a fere, que a machuca, que a ameaça? Eu creio que é praticamente impossível. O homem que realmente teme a Deus, ele ama, ele cuida, ele protege, ele respeita a sua esposa e, consequentemente, ele respeita a sua família. E se assim ele procede, ele terá ao seu lado alguém para auxiliá-lo a alcançar um ministério forte. Terás uma família verdadeiramente abençoada e forte na presença de Deus. Existem trechos na Bíblia que muitos usam para justificar a submissão feminina de maneira equivocada. Basta vermos o que está escrito em Efésios, no capítulo 5, dos versículos 21 ao 33, que eu quero ler para vocês. Porém, infelizmente, o que vemos comumente são muitos religiosos se baseando no que está escrito nos versículos de número 22 ao 24, se esquecendo dos outros versículos que traz regramento importante não só para a mulher, mas também para o esposo, para o marido. Vamos ver o que nos diz esses versículos. Efésios capítulo 5, versículo 22, diz o seguinte: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Porém, o que acontece é que muitos religiosos se esquecem de meditar no versículo anterior, que diz, que é o versículo 21, que nos diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então veja que o mandamento não é apenas para a mulher, é também para o homem. Observamos que há recomendações para ambas as partes e concluímos que, devido à má interpretação, ao uso de pequenos trechos das Escrituras em benefício próprio, muitas mulheres em seus lares cristãos têm sofrido com relacionamentos abusivos, com relacionamentos perniciosos, autoritários e ditatoriais.
E com muita frequência vemos estes casos culminarem, infelizmente, em feminicídios, como recentemente aconteceu com aquela cantora de nome Sara Mariano. Feminicídios, crimes que é o homicídio contra a mulher praticado numa perspectiva de inferiorização do gênero feminino e que por isso recebe o nome de feminicídio. São inúmeros os casos noticiados diariamente, cotidianamente, nos programas jornalísticos, na imprensa, nas redes sociais, seja a imprensa escrita ou falada. Diariamente nós vemos, infelizmente, notícias de mulheres que foram assassinadas num contexto de violência doméstica. Casos que deixam toda a sociedade estarrecida, deixa a todos nós perplexos. Devemos entender ainda que aonde Cristo verdadeiramente habita, amados, não há violência. E que não há só as mulheres. Terminam sendo afetadas também toda a família, principalmente os filhos. Pois muitas dessas crianças acabam desenvolvendo também atitudes e posturas agressivas. E assim observamos é que em lares onde se pratica violência doméstica, os filhos também são afetados. Meninos crescem aprendendo a praticar a violência contra as meninas, achando que eles têm superioridade ao sexo feminino. E meninas, por sua vez, acabam crescendo e achando que é normal serem vítimas de atos de violência. Amados, um lar onde ocorre violência doméstica é um lar cheio de problemas, é um caldeirão de problemas que mais tarde, se essa situação não for resolvida de uma maneira correta, pode gerar profundos traumas, tanto na vida da mulher quanto na vida dos filhos. Essas crianças podem crescer com a sua sanidade mental, sua sanidade sentimental, emocional e psicológica completamente comprometidas por conta da violência que elas assistem, que elas presenciam. E as lideranças dentro das igrejas não podem aceitar que homens que cometem tais atos brutais, que aborrecem ao Senhor, que ofendem não só a palavra de Deus, mas também as leis do nosso país, esses líderes não podem continuar aceitando que estes homens permaneçam impunes e muitas vezes exercendo até cargos dentro das igrejas ou dentro das outras religiões que eles professam. Mulheres, a palavra diz que sabedoria precede a honra. E nós precisamos ser sábias. E por isso
você deve sim denunciar a violência doméstica sofrida dentro da sua casa, praticada pelo seu esposo ou pelo seu companheiro. E você, neste momento, deve estar aí se questionando: missionária, Deus abomina o divórcio, o que eu vou fazer? Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, o apóstolo Paulo nos dá a seguinte orientação: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Quando um homem que não teme a Deus e não segue o que está nas Escrituras, ele é sim um descrente. E a partir do momento que esse homem agride a sua esposa e fere toda a sua família, ele já abandonou seu lar há muito tempo, ele se apartou da aliança com Cristo. E o apóstolo Paulo ainda nos diz que nos chamou para a paz. Alguém aí acredita mesmo que há paz em um lar ou em alguém que sofre agressão? É possível ter paz dentro de uma casa onde uma mulher é constantemente agredida, subjugada, maltratada e que os filhos ainda são obrigados a ver, assistir a forma como o pai, como o marido, como o esposo está a tratar a sua esposa ou companheira? Eu acredito que não. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a legislação, o que nos diz a Lei Maria da Penha sobre a violência doméstica e como você, mulher que está vivendo hoje este pesadelo, pode agir. Agora nós vamos tratar sobre o que diz a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que foi publicada no dia 7 de agosto de 2006. Esta lei, ela veio para atender ao disposto no parágrafo 8º do artigo 226 da nossa Constituição Federal e também para atender à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Esta lei, ela começa dizendo no seu artigo 1º o seguinte: esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal. O artigo 2º nos fala: toda mulher, independentemente de classe, de raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e o seu
aperfeiçoamento moral, intelectual e social. O parágrafo 1º do artigo 3º da lei nos diz: o poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E o parágrafo 2º diz: cabe à família, à sociedade e ao poder público criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados nesta lei. Veja que a obrigação aqui não é apenas do poder público, ela é uma obrigação de toda a sociedade. E quando a lei diz toda a sociedade, é toda a sociedade, incluindo as instituições. E dentro de toda a sociedade está também as instituições religiosas. Portanto, é dever das igrejas e de toda e qualquer entidade ou instituição religiosa, independente do credo, da crença que professa, colaborar com o poder público sempre que tomar conhecimento de atos de violência perpetrados contra mulheres que frequentam essas instituições. Ainda o artigo 7º desta lei nos diz quais são os tipos, as formas de violência doméstica existentes e que são praticadas contra as mulheres. A primeira, a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Veja que são muitos atos dentro da violência psicológica. Ainda existe a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, não consentida, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Também são muitos os atos dentro da violência sexual que podem acontecer. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo ou destinados a satisfazer suas necessidades. E, por último, a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Calúnia é imputar a alguém o cometimento de um crime que sabe ser falso. Difamar é alardear, propagar uma má fama daquela pessoa. Injúria são palavras ou gestos tendentes a ofender a pessoa. Se você é mulher e você está passando por esse tipo de violência, seja qual for o tipo a qual você está sofrendo hoje, porque muitas vezes todos esses tipos são praticados contra uma só pessoa. Às vezes a mulher ela sofre só a violência física, mas em geral, na esmagadora maioria das vezes, não somente a violência física, mas todas essas outras formas de violências que eu acabei de mencionar são praticados contra mulheres. E o que fazer se você está nesta situação? Vamos ver isso no próximo bloco. E o que fazer se você é mulher e está sofrendo violência doméstica e você muitas vezes já levou conhecimento da autoridade religiosa da sua igreja ou da instituição religiosa a qual você está ligada e você percebeu que essa autoridade religiosa não agiu de uma maneira correta, você não se sentiu acolhida, você não se sentiu protegida. Como você deve proceder? A Lei Maria da Penha diz que a mulher vítima de violência doméstica, ela tem direito a um atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino. Hoje, em muitas cidades, já existem delegacias da mulher, que são delegacias especializadas para aplicar de maneira correta a Lei Maria da Penha, dentro do protocolo que essa lei estabelece para o atendimento da mulher vítima de violência doméstica. Também em muitas comarcas já existem fóruns com varas especializadas em violência doméstica contra a mulher, que reúne tanto competência civil quanto a competência criminal para atender aos casos de violência doméstica que chegam nestas varas. A lei prevê também uma série de medidas de urgência que podem ser deferidas pelos juízes para a proteção da mulher. Medidas cautelares. Muitas delas são
Por exemplo, o artigo 19 estabelece as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. E quais são essas medidas? Afastamento do agressor do lar, suspensão da posse ou restrição do porte de arma com comunicação ao órgão competente, afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida, que é a retirada deste homem agressor de perto da mulher que está sendo agredida, a proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida, de seus familiares ou de testemunhas, e neste caso o juiz ele fixa um limite mínimo de distância que este homem deve manter desta mulher e também dos familiares e das testemunhas. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar, ou seja, às vezes a mulher tem filhos com este homem agressor e ele vai querer visitar os filhos. Mas se isso implicar em risco para a integridade física desta mulher, o juiz pode restringir ou até suspender o direito deste pai agressor de visitar as crianças. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Sim, o juiz pode obrigar este homem a realizar algum curso a fim de educá-lo, de ensiná-lo, de dizer a ele que agredir uma pessoa, que agredir a mulher, a companheira, a esposa, não pode. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Enfim, são muitas as medidas que podem ser adotadas pelas autoridades, tanto a autoridade policial quanto a autoridade judicial. O importante é que você, mulher, não se cale, não se deixe intimidar nem pelo homem agressor e nem pelos líderes religiosos da igreja ou da instituição religiosa que você frequenta. Procure os seus direitos. Eu vou deixar aqui abaixo deste vídeo o link para acesso à Lei Maria da Penha, o link para acesso à Defensoria Pública aqui do estado de São Paulo. Se você é mulher residente no estado de São Paulo, você deve procurar a Defensoria Pública da sua cidade. Se você não tiver condições de contratar um advogado particular, você pode se valer da Defensoria Pública. Você pode procurar também a secretaria da prefeitura da sua cidade, a secretaria que geralmente é a secretaria de assuntos sociais, de assistência social. Se a sua cidade não tem uma secretaria própria que trata de assuntos da mulher,
O importante é que você busque ajuda, que você busque amparo judicial, amparo legal para o seu problema, que você não fique calada, que você não se deixe intimidar. Denuncie o seu agressor. Esta pessoa precisa responder nos termos da lei aos atos de violência que ela praticou ou que ela pratica contra você. E perdoar não é deixar para lá. A própria Bíblia nos diz que Deus nos perdoa, mas Ele não nos livra das consequências dos nossos atos. As consequências dos nossos atos, nós vamos sim responder por elas. E assim também é o seu agressor. Ele deve responder dentro da lei pela violência que ele praticou ou pratica contra você. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você, e se você gostou deste conteúdo, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem, este vídeo com outras mulheres que precisam de orientação, que não sabem muitas vezes o que fazer. Nos ajude a ajudar estas mulheres e deixe aqui nos comentários quais outros assuntos você gostaria que eu abordasse aqui neste canal. Que Deus abençoe todas vocês. Amém.